Na época dos ataques de maio de 2006, uma das principais vozes a denunciar o massacre que aconteceu na periferia foi o escritor Ferrez. Na época, ele teve até de sair aqui da capital porque sofreu ameaças. É com ele que eu tenho o prazer de conversar agora, aqui no estúdio. Ferrez, obrigado por ter vindo. Essa reportagem, assim, para quem não vivenciou, já comove, né? A gente já se envolve com a situação, com o drama dessas famílias que, além de terem perdido o filho, não tem resposta, né, para esses crimes. Como é que você que vive ainda na periferia, que acompanhou, sofreu ameaças, como é que isso transforma a realidade? Além desses dramas pessoais, né, como é que isso afeta a vida das pessoas? Bom, primeiro que esse ataque, esse genocídio foi uma retaliação aos ataques que teve na facção criminosa em São Paulo. O governo do estado não soube como reagir e, através do secretário, que foi muito incompetente na época, autorizou um extermínio de pessoas que estavam voltando das suas casas, pessoas que estavam indo estudar. Então, esses jovens que estão sendo mostrados na matéria são pessoas que estavam indo para a escola, que estavam no portão e que morreram por estar no lugar que se pode matar, que é a periferia. Se estivessem morando num lugar melhor, num lugar no centro, numa área nobre, não teriam sido assassinados, como você vê que não teve nenhum caso em nenhuma região nobre. Então, é bom relembrar isso, né, que foi um contra-ataque, a polícia contra-atacou para poder vitimar e paralisar essa facção que na época estava atacando a polícia. Então, quem pagou foi o povo que não tinha nada com isso, as pessoas inocentes que morreram. Anos depois, passou uma década, a investigação é omissa, as pessoas responsáveis não foram presas, não foram condenadas, houve centenas de casos depois, até hoje acontece, a todo momento na periferia. Então, você pensa o quê? Que é autorizado pelo Estado, é uma coisa que eles sabem, ou não tem controle sobre a polícia que executa isso, né? Que acaba falando que é mascarado e tudo, mas quem está na periferia sabe que um criminoso não vai sair com a arma para poder matar uma pessoa na porta de casa. Ou ele vai fazer um furto, né? Ou ele vai roubar alguma coisa, mas não existe liberar para tanto homicídio assim. Você falou dessa questão aí da polícia, de como é que essas coisas acontecem. O argumento que eles dão, eles dizem que o Ministério Público investigou e que muitas investigações que não tiveram resultado com punição de responsáveis é porque os crimes ficaram assim, mesmo o Ministério Público diz que podia suspender. Agora a gente teve a questão da Procuradoria-Geral da República, que entrou pedindo à Polícia Federal para investigar um caso específico do Parque Bristol, que foram 4 jovens assassinados, uma chacina. Como é que essas respostas caem para as pessoas que vivem esse drama constantemente? Primeiro, as pessoas sabem que quando a polícia vai fazer a investigação de uma chacina dessa, na maioria das vezes ela mesma recolhe as provas. Então, se tem um acobertamento da coisa, a polícia vai lá, recolhe as cápsulas, muda o local, então não tem uma investigação séria, né? Segundo, que a gente não tem uma corregedoria eficaz, que de fato vai poder punir os policiais. E as mães ficam sem respostas, as pessoas ficam inseguras. Quem pode dar um depoimento, vai dar um depoimento contra um policial? Como? Para quem? Para dar depoimento numa delegacia com uma parede furada, que eles fazem ali, uma madeirinha furada onde você põe o olho para identificar o policial, isso é brincadeira, entendeu? Os próprios advogados muitas vezes falam que é a pessoa que está fazendo a denúncia quando se trata de um policial. Então não se tem como apurar, não se tem investigação séria. E na época, para quem esqueceu, o IML ficou lotado, não cabia mais gente morta, né? Sobrecarregou tudo. Então, foi um terror, né? E um terror, jogaram homicídios para lugares vizinhos, né? Que nem Itapecerica da Serra, Taboão, Embu-Guaçu, jogaram homicídios para lá também, para não ter tanto em São Paulo. Então foi um genocídio mesmo, que passa de 500 pessoas, tranquilo. Até hoje tem gente desaparecida, que não foi averiguado o caso ainda. Com relação, voltando à questão dos crimes de maio, as estatísticas de violência, o mapa da violência, apontam, né, já que os jovens negros são as principais vítimas da criminalidade. Você consegue enxergar um caminho para que a gente consiga reverter isso, para que essas pessoas que vivem nas periferias deixem de ser vítimas de crimes não solucionados? Olha, é fácil oprimir o oprimido, né? É fácil você pegar uma pessoa que está ali no lugar pobre e acabar com a vida dela e saber que não vai ter uma investigação. Não há solução se não tiver um departamento específico de investigação de chacina. São Paulo já devia ter isso há muito tempo.
tem um departamento voltado para isso. A gente tem uma polícia que é ineficaz, ela só funciona, a polícia investigativa nossa, ela não existe investigação, ela só funciona se tiver uma delação, se alguém chegar lá e ligar. Então, se não tiver uma averiguação certa, se não pegar o caso, puxar, resolver, não vai ter exemplo para aqueles que querem fazer. E já está sendo feita uma cobrança para que isso passe a existir? O próprio Passo das Mães de Maio são os que mais cobram, né? As Mães de Maio são politizadas, elas estão em todos os movimentos, elas estão inseridas. Você vê alguma mudança, alguma perspectiva? Eu não vejo, por parte do governo atual, não vejo. Eu queria ver, de verdade. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, eu agradeço a sua participação aqui, eu conversei com o Ferrez, que é escritor, e o Repórter São Paulo de hoje fica por aqui, obrigado pela companhia, até amanhã.